Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Richard Kennedy Nascimento Cândido, sou professor de História na Secretaria Estadual de Educação do Amazonas e também sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do GT Mundos do Trabalho, Seção Amazonas, que me convidou para falar um pouquinho sobre o Dia do Trabalhador que acontece neste sábado. O Dia do Trabalhador que também faz parte dos meus estudos no doutorado, mas também desde a iniciação científica e também no mestrado. Então será um prazer falar um pouquinho sobre isso, compartilhar um pouco das reflexões sobre o Dia do Trabalhador com vocês. O Dia do Trabalhador, a história do Dia do Trabalhador, ela tem início no final do século XIX, mais precisamente em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Quando parte da classe trabalhadora local começou a empreender sucessivas greves visando a melhoria das condições de trabalho e também de vida. Gradativamente, outros segmentos dessa classe trabalhadora começou a aderir a esse movimento, que culminou na prisão e no assassinato de algumas lideranças locais exatamente no dia 1º de maio. Anos depois, em 1889, na Segunda Internacional de Paris, cogitou-se a criar uma data internacional de mobilização do trabalho. Essa data ocorreria ao mesmo tempo, numa mesma hora, em todos os países do mundo, visando a mobilização dos trabalhadores. Nesse primeiro momento, essa data buscaria a criação da jornada de 8 horas de trabalho. Então foi aí que foi se buscar, no caso de Chicago, essa data, o 1º de maio, como sendo a grande mobilização para os trabalhadores naquele momento. Aqui no Amazonas e aqui no Brasil, a partir de 1891, 1892, já começam a aparecer na imprensa as primeiras informações sobre essas mobilizações. Mas foi sobretudo durante o século XX que elas ganharam muito mais adesão e ganharam muito mais publicidade na imprensa local. E foi também exatamente no século XX que começou a surgir uma espécie de dualidade nos sentidos dessa data. Parte da classe trabalhadora buscava, utilizava a data com o sentido de festa e de comemoração, enquanto outra parte da classe trabalhadora pensava essa data no sentido mais de protesto e de mobilização. Essa dualidade ela consegue ultrapassar toda a história do primeiro, perpassar, na verdade, por toda a história do 1º de maio. Mas atualmente o grande sentido que a gente tem observado na imprensa da história mais recente é exatamente o sentido festivo da data, né? Quando associações, sindicatos e também os patrões começam a financiar festejos pelo Dia do Trabalho, doando carros, sorteando prêmios, fazendo jantares. Tudo isso tentando esvaziar aquele sentido ideal, inicial da data, que quando foi pensada lá no finalzinho do século XIX. Mas a gente precisa pensar, por exemplo, que isso não aconteceu agora. Isso vem acontecendo desde o início do século XX, mas foi sem sombra de dúvidas durante o Estado Novo-Varguista, na década de 1930, que esse sentido começou a se modificar. Como assim? Se até aquele momento a gente tinha um sentido mais festivo, mais de protesto na data, agora a gente vai ter um sentido mais de comemoração. Por quê? Porque o Vargas tentou esvaziar essa ideia de protesto, de revolução do 1º de maio que vinha tendo até então e implementando esse novo sentido de festa, tirando os trabalhadores do centro dessa mobilização e colocando o capital com, mais especificamente, o trabalho. Né? Agora a gente não mais iríamos comemorar os trabalhadores, iríamos mais rememorar os trabalhadores. Agora nós iríamos rememorar o trabalho. O trabalho que é o ponto alto do capitalismo. Né? E é interessante perceber que o Dia do Trabalhador ele consegue se tornar feriado em 1926, ou seja, um pouquinho tempo antes de Vargas assumir o poder, ainda como parte dessas modificações desses sentidos.
E aí eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre o que a gente quer para o futuro, né? Então o 1º de maio ele sempre foi alvo, ele sempre foi palco de mobilização, de protestos, de luta por direitos trabalhistas. A gente não deve esquecer desse sentido do 1º de maio, sempre foi pensando na classe trabalhadora. E agora, no Brasil do presente, quando a gente começa a sofrer sucessivas retiradas dos nossos direitos trabalhistas, dos nossos direitos mais básicos que conquistamos com muito suor, é o momento ideal que a gente precisa se reinventar e mais, a gente precisa talvez reinventar, ressignificar o próprio sentido do Dia do Trabalhador. Então, eu espero que essas minhas palavras possam ajudar a todos nós a pensar um pouco mais sobre o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e que todos nós possamos ter um dia de muita luta e muito combate, um grande dia dos trabalhadores a todos nós, e um agradecimento especial ao GT Mundos do Trabalho pelo convite, e até logo, até breve.